Espírito Santo, me ensina a te ouvir com clareza e guia meus passos. Quantas vezes você já pediu a Deus uma resposta e mesmo assim tudo ao redor pareceu silencioso demais? Essa pergunta ecoa no coração de quem está tentando fazer o melhor, mas ainda assim se percebe perdido entre caminhos possíveis, decisões difíceis e emoções que mudam de um dia para o outro. Há momentos em que a alma clama por direção, e mesmo assim o coração não consegue identificar o que Deus está dizendo. A ansiedade cresce, o medo aumenta, o pensamento se embaralha e a sensação de estar caminhando sozinho se torna sufocante. É justamente aí que a presença do Espírito Santo se revela de maneira mais profunda, porque ele nunca se cala, mas fala de formas que nem sempre estamos treinados para ouvir. Há um cansaço que nasce quando tentamos interpretar a vida apenas pela nossa própria lógica. Um peso que se instala quando tentamos tomar decisões sem compreender o que Deus está alinhando nos bastidores. E existe uma angústia muito específica que aparece quando sentimos que precisamos de respostas rápidas, mas tudo o que encontramos é silêncio. Esse silêncio, porém, não significa ausência, significa convite. Convite para ouvir de um jeito diferente. Convite para perceber que a voz do Espírito Santo nem sempre se manifesta como esperamos. Enquanto buscamos sinais visíveis, ele fala no invisível. Enquanto pedimos respostas audíveis, ele responde no íntimo. Enquanto aguardamos clareza imediata, ele nos treina para reconhecer seus sussurros. A Bíblia revela esse processo na história de Samuel, em 1 Samuel capítulo 3. O jovem ouviu uma voz chamando seu nome 3 vezes, mas não reconheceu que era o próprio Deus falando. Ele confundiu a voz divina com a voz humana, porque ainda não havia sido treinado espiritualmente para discernir. Isso mostra que ouvir Deus não é algo automático, é aprendizado, é sensibilidade, é maturidade. E é justamente essa jornada de discernimento que cada um de nós percorre quando deseja ouvir o Espírito Santo com clareza. O coração humano é um território cheio de ruídos, ruídos de expectativas próprias, ruídos do medo, ruídos de experiências antigas, ruídos da ansiedade. Esses ruídos muitas vezes são tão altos que abafam o que Deus está tentando revelar. Por isso, aprender a ouvir o Espírito Santo é, antes de tudo, aprender a silenciar o que te confunde. É aprender a diferenciar pensamentos que vêm da sua emoção daqueles que vêm da direção divina. É aprender a perceber que nem toda inquietação é ansiedade e nem toda paz é ausência de luta. O Espírito Santo fala através da paz que confirma, mas também através da inquietação que alerta. Ele fala através de sensibilidade, de discernimento, de convicções internas, de iluminação espiritual que não depende de circunstâncias externas. Um dos maiores desafios da vida espiritual é entender que a voz do Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele fala de maneira suave, mas firme, sutil, mas transformadora. Ele não grita, ele direciona, ele não pressiona, ele guia. E quando você aprende a reconhecer essa voz, a vida muda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, o coração se estabiliza e o caminho que parecia confuso começa a fazer sentido. A presença do Espírito Santo ilumina sua mente como uma lâmpada que acende em um ambiente escuro, revelando detalhes que você não percebia. Essa jornada de ouvir Deus também exige coragem. Coragem para desacelerar. Coragem para confiar. Coragem para entregar aquilo que você deseja controlar. Coragem para admitir que você não sabe tudo e que tudo bem não saber. Coragem para permitir que Deus conduza até mesmo as áreas da vida que você gostaria de manter sob domínio próprio. Quando o coração se abre, o Espírito Santo entra. Quando ele entra, ele guia. Quando ele guia, ele revela. Quando ele revela, a vida se alinha. E para que essa transformação aconteça, existe uma pequena rendição interior que precisa ocorrer. Você precisa permitir que ele fale como deseja falar, e não apenas como você imagina que ele deveria falar. É nesse ponto que a escuta espiritual se torna mais profunda. É nesse ponto que discernimento floresce.
E é nesse ponto que você começa a perceber que Deus nunca deixou de te guiar. Você apenas estava aprendendo a reconhecer seus passos. Esta introdução abre o caminho para uma jornada de clareza espiritual, sensibilidade profunda e direção divina. O que vem a seguir é a revelação de como Deus transforma sua percepção quando você aprende a reconhecer sua voz. A sua caminhada muda quando você passa a ouvir. A sua vida muda quando você passa a discernir. E seus passos mudam quando você permite que o Espírito Santo se torne a bússola do seu caminho. O silêncio de Deus não é ausência, é convite. Há momentos em que a alma está tão sensível, tão cansada, tão sobrecarregada, que qualquer sinal de silêncio parece abandono. Quando oramos e não recebemos respostas imediatas, quando buscamos direção e nada parece se mover, quando pedimos clareza e a vida continua nebulosa, é fácil acreditar que Deus se afastou. Mas essa impressão nasce mais do peso que carregamos do que da verdade espiritual. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é convite. Convite para um tipo de escuta mais profunda. Convite para perceber sinais que estão além dos sentidos. Convite para amadurecer espiritualmente ao ponto de entender que a voz do Espírito Santo nem sempre chega no volume que nossa ansiedade deseja, mas no ritmo que nossa alma precisa. O silêncio divino nunca é vazio. Ele está carregado de intenção. Está cheio de movimento espiritual acontecendo nos bastidores. O que parece inatividade para Deus é alinhamento. O que parece espera para o Espírito Santo é preparo. Quando ele silencia, não é porque se distanciou, mas porque está construindo algo que você ainda não está pronto para compreender. A Bíblia mostra isso de forma clara em tantos momentos. Jó passou longos períodos sem ouvir Deus, mas ao final percebeu que estava sendo preparado para enxergar com profundidade aquilo que o olhar natural nunca poderia alcançar. Davi enfrentou fases inteiras buscando respostas, mas aprendeu que o silêncio de Deus o formava tanto quanto as palavras de Deus. Um dos relatos mais marcantes sobre esse tema está na vida do profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, o texto descreve que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Rara não porque Deus não tinha mais nada a dizer, mas porque ele estava ensinando o coração de Samuel a distinguir a própria voz divina no meio de tantas outras. Quando Samuel ouviu Deus o chamando pela primeira vez, não reconheceu. A voz veio, mas ele não discerniu. Isso revela algo profundo. Deus estava falando, mas Samuel ainda não sabia como ouvir. O silêncio, então, não era ausência, era treinamento. Assim também acontece conosco. O silêncio de Deus é um convite para amadurecer, crescer, ouvir com mais sensibilidade. Ele te chama a perceber direção onde antes você só percebia ansiedade. Ele te chama a entender que não é porque ele não está falando, mas porque ele está ensinando você a ouvir. A escuta espiritual é construída, não herdada. É desenvolvida, não instantânea. E essa construção passa pela fase em que Deus remove distrações internas para que você aprenda a identificar sinais que antes ignorava. Existe um detalhe muito importante nesse processo. O silêncio de Deus revela o quanto a alma está dependente de confirmações externas. Quando você não ouve respostas rápidas, descobre o quanto sua fé estava ligada a sinais visíveis. Quando Deus não responde no seu tempo, percebe o quanto sua expectativa estava mais conectada ao controle do que à confiança. Quando ele não se manifesta da forma que você imaginava, você aprende a buscá-lo pelo que ele é, e não apenas pelo que ele faz. Essa profundidade transforma o coração e abre espaço para um novo nível de relacionamento com o Espírito Santo. É nesses períodos de silêncio que ele trabalha em áreas que você ainda não percebe. Ele reorganiza sentimentos, fortalece a fé, ajusta a perspectiva e te torna mais sensível ao movimento espiritual. Muitas vezes, é na quietude que Deus faz os maiores alinhamentos na alma. Porque é na quietude que o barulho da ansiedade perde força. É na quietude que a expectativa humana se rende.
É na quietude que a voz divina começa a se distinguir da própria mente. Deus não está calado. Ele está ensinando você a ouvir o que antes passava despercebido. Esse convite ao silêncio também revela maturidade emocional. A pessoa que busca Deus apenas através de respostas imediatas perde a profundidade de um relacionamento espiritual contínuo. Já a pessoa que aprende a buscá-lo, mesmo quando o céu parece silencioso, recebe revelações que só são entregues a quem persevera. A escuta espiritual se aprofunda na constância. O discernimento cresce na persistência. A sensibilidade se desenvolve na disposição de permanecer perto, mesmo quando não se entende tudo. Permita-se refletir sobre isso. Quantos momentos da sua vida pareciam vazios, mas, depois de um tempo, você percebeu que Deus estava construindo algo essencial? Quantas vezes você acreditou que Ele estava distante, mas mais tarde percebeu que Ele estava te protegendo, te preparando ou te fortalecendo? A verdade é que Deus nunca se afasta. Ele apenas muda a forma de se comunicar quando está ensinando o coração a reconhecer sua presença. E é exatamente nesse ponto que sua escuta espiritual começa a se transformar. Quando você entende que o silêncio não é abandono, mas convite, tudo muda. Você passa a ouvir mais do que sons, passa a perceber movimentos internos, passa a reconhecer sinais que antes ignorava. Passa a identificar que Deus fala não apenas por palavras, mas por paz, por inquietação, por direcionamentos sutis, por conexões inesperadas, por pensamentos que iluminam a alma. Esse é apenas o primeiro passo da jornada, e quando compreendido, abre caminho para perceber como o Espírito Santo distingue sua voz no meio dos ruídos internos e externos. O silêncio, então, não te assusta mais. Ele te prepara para o que vem a seguir. A voz interior, que não é sua, mas também não é ruído. Uma das maiores dificuldades na caminhada espiritual é aprender a identificar quando algo dentro de você não é apenas um pensamento natural, nem um impulso emocional, nem uma memória antiga, mas a voz suave do Espírito Santo tentando te direcionar. Muitas pessoas acreditam que ouvir Deus é sempre algo extraordinário, marcante, audível, quase como uma intervenção visível. No entanto, a maior parte das vezes, o Espírito fala de um jeito tão delicado que pode ser confundido com a própria consciência. E é exatamente por isso que tantas direções espirituais passam despercebidas, porque estamos esperando trovões, quando Deus escolhe falar através da brisa suave. Esse princípio foi revelado de forma poderosa na experiência do profeta Elias. Ele estava emocionalmente esgotado, fugindo, confuso e angustiado, sentindo-se completamente só. Em 1 Reis, capítulo 19, o texto mostra que Deus enviou um vento forte, mas ele não estava no vento. Enviou um terremoto, mas ele não estava no terremoto. Enviou fogo, mas ele também não estava no fogo. Depois de tudo isso, veio um sussurro suave. E foi ali, naquele quase silêncio, naquela manifestação tão discreta que parecia um pensamento interno, que Elias encontrou Deus. Isso mostra que o Espírito Santo nem sempre fala no que impressiona. Ele fala no que direciona. A voz interior do Espírito Santo se distingue da sua própria voz, porque ela traz algo que você não consegue produzir sozinho: sensatez espiritual. Enquanto seus pensamentos naturais reagem ao medo, ele responde com calma. Enquanto sua mente cria cenários confusos, ele traz clareza. Enquanto suas emoções oscilam entre o impulso e a insegurança, ele traz equilíbrio. A voz dele não aumenta o peso, ela diminui. Ela não gera pânico, ela produz paz. Ela não causa confusão, ela ilumina. Mas identificar essa diferença exige sensibilidade, e sensibilidade exige prática. Não se trata de tentar adivinhar o que Deus está falando, mas de perceber o que não combina com sua própria lógica. Muitas vezes, a direção do Espírito Santo surge como um pensamento que você sabe que não veio de você. Algo simples, mas assertivo. Algo que acalma, mesmo sem resolver tudo. Algo que esclarece, mesmo sem explicar por completo.
algo que traz convicção, mesmo quando a mente não tem todas as respostas. Há momentos em que ele fala através de uma inquietação interna. Você tenta seguir algo, mas algo dentro de você não encontra paz. Não é medo, não é dúvida, é um sinal espiritual de que aquele caminho não é para você. Em outras situações, ele fala através de uma paz repentina que não combina com o contexto. Tudo ao redor está incerto, mas algo dentro de você se estabiliza. É como se o Espírito Santo dissesse: é aqui que eu quero que você vá. Essa paz não é ausência de luta, é confirmação. A voz dele também se manifesta por meio de lembranças específicas que surgem de repente, não para te acusar, mas para te alertar. Pode ser algo que você viveu, algo que ouviu, algo que não havia pensado há muito tempo. O Espírito Santo usa aquilo que já está dentro de você para te direcionar, reorganizando suas memórias e revelando discernimento através delas. Não é a lembrança que fala, é a forma como ele a ativa. Outra característica marcante da voz do Espírito é que ela sempre conduz ao bem. Ela nunca contradiz aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Ela não alimenta ego, orgulho ou ressentimento. Ela não confirma decisões que ferem sua alma. Ela não te direciona a escolhas que quebram princípios espirituais. Ela não sustenta caminhos que te afastam da paz. Tudo o que vem do Espírito Santo carrega coerência com o caráter de Deus, e essa coerência é uma das formas mais seguras de discernir o que é dele e o que é apenas ruído. É importante entender também que ruído não é apenas barulho externo. Ruído é tudo aquilo que compete com a sensibilidade espiritual. É a ansiedade que pressiona, é o medo que distorce percepções, é a expectativa exagerada que cria urgência falsa, é o excesso de opiniões externas que abafam sua própria intuição espiritual, é a comparação que enfraquece sua confiança. Ruído é tudo aquilo que te torna incapaz de perceber o movimento de Deus, mesmo quando ele está falando. Quando o Espírito Santo fala, a alma reconhece. Mesmo que a mente duvide inicialmente, o coração percebe algo diferente. Algo que não se impõe, mas se revela. Algo que não pressiona, mas convence. Algo que não força, mas guia. Esse reconhecimento interno é uma das maiores evidências da presença divina. Porque ouvir Deus não é apenas capturar uma frase espiritual. É perceber quando algo dentro de você está sendo realinhado por uma voz que não te condena, não te confunde e não te controla, mas te conduz a um caminho de clareza, segurança e propósito. Com o tempo, essa voz que parecia distante se torna familiar. A sensibilidade cresce, a percepção se aprofunda, a confiança aumenta, e você começa a entender que, mais do que ouvir Deus, você está aprendendo a caminhar com Ele. A voz dele não surge apenas em momentos especiais, mas acompanha seus passos diários, direciona decisões pequenas, protege de escolhas impulsivas, fortalece suas convicções e ilumina seu caminho. E à medida que essa voz se torna mais clara, você perceberá algo ainda mais precioso. A jornada espiritual não é sobre tentar ouvir Deus apenas em momentos de necessidade, mas sobre viver em uma sintonia constante com Ele. Que essa sintonia te prepara para perceber movimentos ainda mais profundos da presença do Espírito Santo na sua vida, especialmente nas situações que você ainda não compreende. A sensibilidade do Espírito, como ele treina o coração para ouvir. Ouvir o Espírito Santo com clareza não é uma habilidade instantânea. É um processo, um amadurecimento, um despertar interno que se desenvolve quando o coração aprende a distinguir o que vem da própria mente e o que vem de Deus. Não é algo forçado, nem algo que você alcança apenas com esforço. É um tipo de sintonia espiritual que o próprio Espírito Santo vai formando dentro de você. Ele molda sua percepção, afina sua sensibilidade, amplia sua consciência interna, até que você consiga reconhecer o toque dele mesmo nos sinais mais discretos. Esse treino começa nas pequenas impressões do dia a dia. Nem sempre o Espírito Santo fala com intensidade. Quase nunca ele se manifesta através de algo extraordinário.
Ele prefere o simples, o sutil, o interno. Muitas vezes é um pensamento que chega de repente. Em outras é uma calma que aparece no meio da aflição. Em outros momentos é uma inquietação que surge sem motivo aparente, te alertando sobre algo que seus olhos ainda não veem. Nada disso é casualidade. É a forma amorosa e precisa de Deus começar a educar seu coração. Esse processo fica claro na história do jovem Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, Samuel ouviu a voz de Deus, mas não reconheceu. Ele acreditou que Eli estava o chamando. Isso prova que ouvir Deus não é apenas captar um som, mas identificar uma presença. Samuel não estava afastado de Deus. Pelo contrário, estava no templo, servindo. Mas ainda assim não tinha maturidade para distinguir a voz divina. Foi necessário ouvir mais de uma vez. Foi necessário silêncio. Foi necessário estar desperto. Foi necessário esperar. Essa passagem mostra que a sensibilidade espiritual é construída e Deus tem paciência suficiente para chamar quantas vezes for preciso até que você aprenda. A sensibilidade também se desenvolve quando o Espírito Santo desacelera sua alma. Muitas pessoas não escutam Deus porque estão apressadas demais emocionalmente. A ansiedade cria barulho, a insegurança cria interferência, a expectativa de respostas imediatas cria ruídos que abafam a direção espiritual. Por isso, um dos primeiros movimentos do Espírito é silenciar aquilo que atrapalha a escuta. Ele acalma pensamentos, desinflama emoções, desmonta a pressa interna e até fecha portas que te manteriam distraído. Ele cria espaço dentro de você para que sua voz seja percebida. Outra forma de treinamento acontece por meio das Escrituras. A palavra de Deus já contém a essência da voz do Espírito. Quando você lê, medita e guarda esses ensinamentos, sua mente começa a formar um repertório espiritual. Então, quando o Espírito Santo te direciona, você reconhece a coerência entre aquilo que ele te inspira e aquilo que já está registrado na Bíblia. Às vezes, o versículo que você leu de forma rápida pela manhã se torna a resposta horas depois. Às vezes, um trecho antigo que você nem lembrava volta à memória com força inesperada. Isso não é coincidência. É o Espírito reorganizando dentro de você aquilo que ele mesmo plantou. A sensibilidade também aumenta quando você percebe padrões espirituais. Há momentos em que situações se repetem, não porque o destino está te testando, mas porque Deus está te ensinando. A oportunidade que aparece mais de uma vez. O desconforto que surge em determinadas conversas. A direção que te chama mesmo quando você tenta ignorar. A porta que permanece fechada mesmo quando você insiste. Nada disso é acaso. São lições, são ajustes, são maneiras pelas quais Deus aprofunda sua percepção, convidando você a enxergar além do óbvio. Outro sinal essencial no treinamento do Espírito é a paz. A paz não é um sentimento qualquer, é um indicador espiritual. Quando a decisão está alinhada com a direção de Deus, existe uma paz silenciosa, firme, que não se explica pela lógica. E quando algo não está alinhado, existe uma inquietação persistente que não silencia até que você pare e preste atenção. É a maneira do Espírito Santo dizer siga ou pare, mesmo sem usar palavras. Essa paz e essa inquietação não nascem aleatoriamente. Elas são respostas espirituais diante de cada passo que você considera dar. Com o tempo, você começa a perceber que ouvir Deus não é apenas captar frases espirituais. É reconhecer movimentos, é identificar percepções internas, é sentir o alinhamento entre emoção, pensamento e propósito. É entender que o Espírito Santo fala através de convicção, de clareza inesperada, de calma no caos, de portas fechadas que te protegem, de portas abertas que te empurram para frente. Ele não fala só quando você ora, ele fala enquanto você vive. Sua voz acompanha seus passos, suas dúvidas, seus pensamentos e suas decisões. A sensibilidade espiritual cresce também quando você aprende a reconhecer quando algo não combina com Deus. O Espírito Santo nunca guia por caminhos que quebram princípios. Nunca te empurra para escolhas que ferem sua alma. Nunca conduz por vias que te afastam da paz, da honestidade, da verdade
ou do amor. Quando um caminho aumenta a ansiedade, alimenta medo, reforça a culpa ou destrói sua dignidade, você pode ter certeza, não é Deus. A sensibilidade te ensina a discernir isso antes do erro, não depois. E quando essa sensibilidade começa a se fortalecer, você percebe uma mudança profunda. Sua escuta deixa de ser uma tentativa desesperada por respostas e se torna uma relação contínua com Deus. Você passa a interpretar a vida não através da urgência emocional, mas através da presença divina. Seu coração aprende a perceber o que antes passava despercebido. Você começa a ver que Deus estava falando o tempo todo, mas agora você finalmente pode ouvir. Essa é a preparação necessária para compreender a próxima etapa. Como o Espírito Santo te guia através de direções que chegam mesmo antes das respostas que você tanto espera. As direções que chegam antes da resposta. Há momentos na vida em que você pede a Deus uma resposta clara, direta, objetiva, mas o Espírito Santo começa a mover algo dentro de você antes mesmo que a resposta chegue. É como se ele preparasse o terreno antes de plantar a semente, como se ele organizasse seu coração antes de entregar a instrução, como se ele construísse força em você antes de te mostrar o próximo passo. Esse processo é uma das obras mais delicadas e profundas do Espírito Santo. Ele guia antes de responder. Ele direciona antes de esclarecer. Ele movimenta antes de explicar. E se você aprender a perceber esse movimento silencioso, sua jornada espiritual será totalmente transformada. Esse tipo de direção aparece muitas vezes como uma mudança interna que você não sabe descrever. Algo te incomoda nas antigas rotinas. Algo te chama para longe de hábitos que antes pareciam inofensivos. Algo te sensibiliza para conversas que antes você ignorava. Algo te afasta de pessoas que drenavam sua energia emocional. Algo te aproxima de ambientes que fortalecem sua fé. Você começa a sentir que algo está mudando, mas não sabe o quê. E na maioria das vezes, esse algo é o Espírito Santo reorganizando sua alma para que você consiga suportar, entender e viver a resposta que ele está prestes a revelar. Esse movimento também se manifesta quando você tenta avançar por um caminho que parecia seguro, mas, de repente, tudo fica travado. Portas que deveriam se abrir permanecem fechadas. Oportunidades que faziam sentido desaparecem. Planos que pareciam perfeitos perdem brilho. Não é azar, não é incompetência, não é fracasso. Muitas vezes é direção, é proteção antecipada. É o Espírito Santo segurando seus passos para evitar que você entre em um caminho que parecia bom, mas te conduziria a desgaste ou destruição. Quando Deus fecha uma porta, não é punição, é livramento. E esse livramento quase sempre chega antes da explicação. Em Atos capítulo 16, Paulo e seus companheiros estavam prontos para pregar na Ásia. Era um plano bom, espiritual, coerente, mas o Espírito Santo os impediu. O texto não explica como essa direção veio, mas deixa claro que Deus os travou antes de liberar o próximo passo. Logo depois veio a visão do homem da Macedônia, convidando-os a ir em outra direção. O que aprendemos com isso é profundo. Às vezes, o Espírito Santo interrompe antes de revelar. Ele bloqueia antes de orientar. Ele restringe antes de liberar. Ele impede para então direcionar com clareza. Essa é uma das formas mais maduras de escutar Deus. Perceber a direção antes da explicação. A alma humana quer entender tudo imediatamente. Quer saber o porquê, o quando e o como. Mas Deus, em sua sabedoria, te ensina a confiar antes de compreender. E essa confiança te fortalece emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente. Porque, quando a resposta finalmente chegar, você não estará apenas informado. Você estará preparado. As direções antecipadas também surgem na forma de convicções inexplicáveis. Você sente que deve orar por algo específico, mesmo que nada no momento justifique. Você sente que deve se afastar de um ambiente, embora tudo pareça normal. Você sente que deve esperar um pouco mais antes de tomar uma decisão importante, mesmo diante da pressão.
Essas convicções não são fruto da imaginação. Elas são frutos do Espírito Santo, que enxerga o que você ainda não vê e te guia para proteger aquilo que ele está construindo dentro de você. E, em outros momentos, a direção aparece como um desejo novo que nasce no coração. Não um impulso momentâneo, mas um desejo profundo, discreto, persistente. Sara, em Hebreus capítulo 11, recebeu força para gerar Isaque, não porque tinha todas as respostas, mas porque creu naquele que promete antes de cumprir. É assim que o Espírito Santo age. Ele deposita em você uma semente de fé que antecede a concretização, um desejo que antecede o caminho, uma convicção que antecede a vitória. Essas direções antecipadas também te ajudam a abandonar o que já não te serve. Há coisas que você carregou por anos, mas que não combinam mais com a pessoa que Deus está formando agora. Há sentimentos, hábitos e padrões que você sustentou por tanto tempo que parecem parte da sua identidade. Mas o Espírito Santo, gentilmente, começa a deslocá-los. Ele te mostra que você não precisa mais de certas muletas emocionais, que não precisa mais repetir velhas defesas, que não precisa mais reforçar dores antigas. Ele libera espaço para o novo antes mesmo que o novo chegue. Quando essa obra começa, você sente desconforto, sente movimento, sente mudança, sente uma quebra de padrões. E é exatamente aí que muitos confundem direção com confusão. Mas não é confusão, é preparação, é lapidação. É alinhamento espiritual. É Deus transformando sua alma para que, quando a resposta finalmente vier, ela encontre terreno fértil, não solo endurecido. Perceber essas direções antecipadas é uma das formas mais profundas de caminhar com o Espírito Santo. Porque você aprende a confiar no movimento, mesmo quando não enxerga o destino. Você aprende que Deus te prepara antes de te enviar. Você aprende que Ele te fortalece antes de te revelar. Você aprende que Ele te guia antes de explicar. E essa percepção abre caminho para uma revelação ainda mais profunda. Como distinguir, com maturidade, o que é apenas emoção e o que é uma verdadeira revelação espiritual. A arte de discernir entre emoção e revelação. Uma das maiores batalhas internas do ser humano é distinguir o que nasce das emoções e o que nasce do espírito. Em muitos momentos, o coração está tão agitado que qualquer pensamento parece urgente, qualquer sensação parece verdade e qualquer impulso parece direção. A emoção grita, a revelação sussurra, a emoção acelera, a revelação estabiliza, a emoção empurra, a revelação conduz. Sem discernimento, a alma se torna refém das próprias tempestades internas, acreditando que é Deus falando quando, na verdade, é apenas o medo, a carência, a ansiedade ou o impulso tentando assumir o controle. Mas o Espírito Santo não se confunde com emoções humanas. Ele fala de maneira diferente. Ele conduz de um jeito totalmente distinto da oscilação emocional, que aprender essa diferença é uma das maiores maturidades espirituais que uma pessoa pode desenvolver. Porque sem discernimento, você pode tomar decisões precipitadas, acreditar em mentiras internas, se envolver em caminhos que te drenam, aceitar coisas que Deus nunca pediu e rejeitar coisas que Deus estava te entregando. Para compreender essa diferença, você precisa observar o que acontece dentro de você quando está diante de uma escolha. A emoção é imediata. Ela quer agora. Ela quer pressa. Ela quer respostas rápidas. Ela quer aliviar a angústia momentânea. Já a revelação não depende de impulsos. Ela chega com uma calma que não combina com o momento. Ela não exige pressa. Ela não força. Ela não manipula. Ela não cria medo. Ela ilumina. A emoção cria pressão. A revelação cria clareza. Há momentos em que a emoção se apresenta tão forte que parece até espiritual. A pessoa acredita que sentiu algo muito intenso e, por isso, assume que é Deus. Mas nem tudo que é intenso é divino. Aliás, na Bíblia, Deus raramente se manifestou com intensidade emocional. Ele se revelou com direção, com firmeza.
com coerência, com propósito. A intensidade costuma ser fruto de inseguranças internas, experiências passadas mal resolvidas, expectativas exageradas ou necessidade de validação emocional. Já a revelação nasce de um lugar que não depende de circunstâncias. Ela não tenta te convencer, ela te dá paz. Quando você estiver em dúvida, observe o efeito que aquele pensamento produz dentro de você. A emoção deixa você inquieto. A revelação te estabiliza. A emoção te deixa ansioso. A revelação te alinha. A emoção faz você tentar controlar. A revelação te ensina a confiar. A emoção grita. A revelação toca. É por isso que muitas pessoas confundem a própria voz com a voz de Deus, porque a emoção é barulhenta, enquanto o Espírito Santo é discreto. Ele não compete com o caos interno. Ele guia quando você permite. Outro ponto essencial é que a emoção se alimenta do momento presente, mas a revelação olha para o futuro. A emoção reage ao que você vê agora. A revelação responde ao que Deus vê lá na frente. A emoção interpreta a situação pela dor. A revelação interpreta a situação pelo propósito. A emoção enxerga o imediato. A revelação enxerga o destino. Quando o Espírito Santo fala, ele nunca aponta apenas para o que você sente. Ele aponta para quem você está se tornando e para o caminho que ele está preparando. É por isso que na Bíblia, Deus tantas vezes orientou pessoas a fazerem coisas que contrariavam suas emoções. Abraão teve que deixar sua terra sem saber para onde ia. Moisés teve que voltar ao Egito mesmo tendo medo. Gideão teve que lutar com um exército reduzido. Nenhuma dessas decisões combinava com segurança emocional, mas todas combinavam com direção divina. Isso nos mostra algo precioso. A revelação nem sempre conforta a emoção no início, mas ela sempre conduz a um lugar de propósito, vitória e maturidade. Discernir entre emoção e revelação também exige honestidade consigo mesmo. Muitas vezes, o coração tenta usar Deus para justificar aquilo que você quer. É comum a pessoa sentir algo, desejar algo ou temer algo profundamente e então tentar encontrar algum sinal espiritual para confirmar sua própria vontade. Mas o Espírito Santo não se curva às nossas emoções. Ele nos direciona para a verdade, mesmo quando essa verdade confronta o que queremos. Revelação não é confirmação do desejo. Revelação é alinhamento com o propósito. Por isso, quando você estiver confuso sobre uma direção, faça a pergunta mais importante dessa jornada. Isso está nascendo da minha ansiedade ou do Espírito Santo? Essa pergunta pode transformar completamente o rumo da sua vida. Ela te ensina a pausar, te ensina a refletir, te ensina a perceber a diferença entre o que te pressiona e o que te guia. A voz do Espírito Santo nunca pressiona. Ela nunca te coloca contra a parede. Ela nunca te faz sentir que você tem pouco tempo. Ela te convida. Ela te dá espaço. Ela te permite respirar. Ela te permite ouvir de novo. E agora, para fortalecer ainda mais sua caminhada, aqui está um momento especial deste roteiro. O único capítulo em que você deverá incentivar o público a comentar. Por isso, integro esta call to action de forma espiritual, natural e profundamente conectada ao tema. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja aprender a reconhecer a voz de Deus com clareza, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a direção do Espírito. Que essa declaração seja um marco na sua jornada espiritual e fortaleça sua sensibilidade para discernir o que é emoção e o que é revelação. Quando você assume esse compromisso publicamente, a alma se abre para um novo nível de escuta. E isso te prepara para o próximo passo, entender como o Espírito Santo guia até mesmo para caminhos que você ainda não consegue ver. O Espírito Santo e o caminho que você ainda não viu. Existem momentos na vida em que tudo o que você enxerga é incerteza. Você tenta planejar, tenta controlar, tenta prever, mas nada parece claro o suficiente para garantir segurança. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo revela uma das suas obras mais profundas. Ele te guia mesmo quando você não vê o caminho.
Ele ilumina passos que ainda não existem aos seus olhos. Ele te direciona para possibilidades que estão escondidas. Ele te conduz para realidades que só se revelarão depois que você começar a caminhar. A fé não se baseia no que você vê. Ela se baseia em quem está te guiando. A Bíblia mostra isso com clareza na história de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, vemos que ele obedeceu e saiu do lugar onde estava sem saber para onde ia. Esse é um dos maiores símbolos da direção divina. Deus nunca pede que você veja tudo. Ele pede que você confie. Ele não mostra o mapa completo. Ele mostra o próximo passo. E ao dar esse passo, você descobre que aquilo que parecia vazio era, na verdade, o caminho que ele já havia preparado. É assim que o Espírito Santo age. Ele te chama para uma direção que você ainda não entende. Ele planta um desejo no seu coração que parece desconectado das circunstâncias. Ele te guia para longe de situações que pareciam estáveis, mas que no fundo não sustentariam o que ele quer construir. E muitas vezes, antes de revelar o destino, ele muda quem você é. Ele ajusta sua visão. Ele fortalece sua identidade. Ele te prepara emocionalmente para sustentar aquilo que ele vai entregar. Esse processo é tão profundo que às vezes você só percebe que estava sendo guiado depois que chega ao lugar onde ele queria te levar. O Espírito Santo não trabalha apenas nos resultados. Ele trabalha nos caminhos. Ele te forma enquanto te move. Ele te molda enquanto te conduz. E por isso nem sempre você consegue entender o que está acontecendo enquanto está no meio do processo. Deus não te explica tudo porque, se explicasse, você tentaria controlar. Ele te dá apenas o necessário para seguir, porque ele sabe que se você confiasse apenas no que vê, deixaria de depender dele. Existe uma verdade espiritual muito importante. A direção do Espírito Santo nunca se baseia nas circunstâncias. Ela se baseia no propósito. Você pode estar em um cenário que parece confuso, incerto, desconfortável, instável, mas mesmo assim estar exatamente onde Deus quer que você esteja, porque o propósito não é moldado pela situação, e sim pela visão divina. Quando você está alinhado com o Espírito Santo, até aquilo que parece atraso faz parte da preparação. Até aquilo que parece perda faz parte da construção. Até aquilo que parece silêncio faz parte da revelação futura. A dificuldade é que o ser humano quer garantias, quer segurança, quer previsibilidade. Mas Deus trabalha com confiança, com entrega, com fé. Ele não elimina todas as dúvidas antes de te enviar. Ele te envia para que, durante o caminho, as dúvidas se transformem em revelações. Ele não responde todas as perguntas antes de abrir a porta. Ele abre a porta para que, ao passar por ela, você descubra as respostas que precisava. Ele não te mostra todas as peças. Ele te mostra a primeira e espera que você confie que as outras virão no tempo certo. É assim que o Espírito Santo te conduz a lugares que você nunca imaginou. Ele te direciona para conexões que mudarão sua vida. Ele te afasta de ambientes que te enfraqueceriam. Ele te aproxima de pessoas que fortalecerão sua fé. Ele cria desvios que parecem retrocessos, mas que com o tempo se revelam atalhos. Ele te bloqueia para proteger. Ele te impulsiona para transformar. Ele te estabiliza para capacitar. E não é só isso. O Espírito Santo também te prepara emocionalmente para suportar o novo. Muitas vezes você pede respostas, mas não percebe que, antes de entregá-las, Deus precisa curar áreas internas que impediriam você de lidar com o que está por vir. Ele cura inseguranças. Ele limpa memórias que distorcem sua visão. Ele ressignifica experiências antigas para que você não repita padrões destrutivos. Ele fortalece sua identidade para que, quando chegar no lugar certo, você permaneça firme. É comum sentir medo quando não se vê o caminho. É comum sentir dúvida quando nada parece claro. É comum sentir fragilidade quando Deus abre uma porta que parece grande demais. Mas tudo isso faz parte da jornada. O caminho invisível não é um risco, é um convite. O Espírito Santo está dizendo: confie, eu estou indo à frente.
E quando ele vai à frente, você nunca pisa sozinho. Perceber esse tipo de direção muda completamente sua forma de viver. Muda a maneira como você encara incertezas. Muda sua relação com o tempo. Muda sua postura diante das dificuldades, porque quando você entende que o Espírito Santo está guiando antes mesmo de revelar, você encontra descanso. Você deixa de se desesperar quando não vê tudo. Você deixa de se sentir perdido quando as respostas não chegam. Você passa a caminhar baseado na presença, não na explicação. E é exatamente essa percepção que abre espaço para uma transformação ainda maior. Quando você aprende a ouvir Deus com clareza, o caminho se torna mais leve, mesmo quando continua invisível. Quando ouvimos Deus, o caminho se torna mais leve. A vida se torna muito pesada quando acreditamos que precisamos carregar tudo sozinhos. As decisões ficam duras, os medos se tornam maiores, a mente se torna um campo de batalha e o coração vive tentando adivinhar o próximo passo. Mas quando aprendemos a ouvir o Espírito Santo com clareza, algo extraordinário acontece. O peso permanece o mesmo, mas a maneira de carregá-lo muda. A estrada não se transforma em uma linha reta, mas se torna compreensível. O futuro não se revela por completo, mas deixa de ser uma ameaça. A vida não se torna perfeita, mas se torna leve. A leveza não nasce da ausência de desafios, e sim da presença de direção. Essa leveza aparece primeiro no interior. Antes de Deus mudar qualquer circunstância ao seu redor, Ele muda a forma como você enxerga essas circunstâncias. A ansiedade diminui porque agora você sabe que não depende apenas da sua própria capacidade para acertar. A pressão diminui porque você entende que não precisa controlar tudo para que tudo dê certo. A dúvida se suaviza porque você reconhece que existe uma voz segura te guiando, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Quando o Espírito Santo fala, ele não remove todos os problemas, mas remove a sensação de que você precisa enfrentar tudo sozinho. Essa clareza espiritual transforma a maneira como você toma decisões. Antes, cada escolha era um peso. Você temia errar, temia perder, temia avançar, temia ficar parado. Agora, quando aprende a ouvir o Espírito Santo, você começa a perceber sinais de direção que antes ignorava. A paz se torna bússola, a inquietação se torna alerta. Pequenos movimentos internos se tornam instruções divinas. A vida deixa de ser tentativa e erro, e passa a ser condução e discernimento. Você não precisa mais correr para todos os lados tentando encontrar respostas. A resposta te encontra enquanto você permanece sensível. Quando isso acontece, até as decisões difíceis se tornam menos assustadoras. Você entende que não precisa ver o destino para confiar no caminho. Não precisa entender tudo para avançar. Não precisa sentir segurança humana para experimentar segurança espiritual. Quando Deus está guiando, a estrada pode ter curvas, mas não deixa de ser segura. A vida pode ter incertezas, mas não deixa de ser conduzida. A jornada pode ter desafios, mas não deixa de ser possível. Você aprende a caminhar com confiança porque aprendeu a caminhar com Deus. Essa leveza também transforma sua relação com o tempo. Antes, a espera era torturante. Parecia silêncio, parecia abandono, parecia atraso. Agora, quando você escuta o Espírito Santo, a espera se torna preparação. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser ferramenta. Você entende que aquilo que Deus está construindo em você é tão importante quanto aquilo que Ele vai fazer através de você. A paciência deixa de ser sofrimento e passa a ser amadurecimento. O tempo deixa de ser um peso e passa a ser aliado. Outra transformação profunda acontece nos relacionamentos. Ouvir o Espírito Santo te ajuda a identificar pessoas que somam e pessoas que drenam. Direções que protegem sua paz e conversas que te ferem. Situações que te fortalecem e ambientes que te afastam de quem você está se tornando. A sensibilidade espiritual te ajuda a construir vínculos mais saudáveis, porque agora você percebe a diferença entre conexões que são da sua emoção e conexões que são parte do que Deus está alinhando.
Você deixa de insistir onde Deus está te retirando e passa a acolher com gratidão onde Deus está te plantando. O caminho também se torna mais leve, porque o Espírito Santo te dá discernimento para lidar melhor com suas próprias emoções. Ele te mostra quando o medo está mentindo. Ele revela quando a ansiedade está distorcendo a realidade. Ele ilumina quando o orgulho está te cegando. Ele esconde quando a carência está te manipulando. Ele fortalece quando a tristeza tenta te paralisar. A leveza nasce da clareza, e a clareza nasce da voz de Deus. Há ainda uma mudança profunda na forma como você interpreta derrotas e frustrações. Antes, qualquer porta fechada parecia uma mensagem de fracasso. Agora, você entende que muitas portas se fecham para te proteger. Antes, qualquer desvio parecia atraso. Agora você reconhece que existem desvios que são atalhos disfarçados. Antes, qualquer dificuldade parecia injustiça. Agora, você percebe que Deus está te preparando para algo maior do que aquilo que você está enfrentando. É por isso que o caminho se torna mais leve. Você passa a caminhar com propósito, não com desespero. O Espírito Santo também suaviza o caminho ao te ajudar a enxergar o que realmente importa. Aquilo que antes te prendia, perde força. Aquilo que antes te sobrecarregava, perde valor. Aquilo que antes te paralisava, perde controle. Ele reorganiza suas prioridades internas. Ele te ensina a colocar o essencial em primeiro lugar. Ele te ajuda a perceber que não é preciso carregar tudo, que não é preciso se provar o tempo todo, que não é preciso lutar batalhas que não pertencem a você. A leveza nasce do reconhecimento de que Deus é responsável pelas partes que você não alcança. E, acima de tudo, o caminho se torna mais leve porque você finalmente entende que a presença do Espírito Santo não é apenas companhia, é direção, proteção, sabedoria e força diária. Ele não caminha do seu lado apenas para te consolar. Ele caminha para te conduzir, para te guardar, para te orientar, para te levantar. Você não está mais tentando vencer a vida sozinho. Você está sendo guiado por alguém que sabe exatamente onde cada passo deve te levar. E é justamente essa transformação profunda que prepara você para o capítulo final desta jornada. O momento em que tudo se alinha e você compreende o impacto completo de viver com o coração sensível à voz de Deus. Quando o coração se alinha com a voz de Deus, a vida inteira se organiza. Quando você chega ao final desta jornada, algo se torna evidente. Ouvir o Espírito Santo não é apenas uma habilidade espiritual, é uma forma de viver, é uma postura interna, é um caminhar em sintonia com uma presença que conhece seus medos, suas fragilidades, seus sonhos escondidos e suas batalhas silenciosas. É viver sabendo que você não está abandonado ao acaso, não está perdido na própria mente, não está condenado a decisões erradas, nem destinado a repetir ciclos que te feriram no passado. Existe uma direção disponível, existe uma voz que guia, existe uma luz que ilumina cada passo, mesmo quando a estrada ainda está escura. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele veio para conduzir. Ele não veio apenas para confortar você quando tudo desaba. Ele veio para te mostrar como reconstruir, como avançar, como amadurecer, como discernir cada movimento da vida. Quando o coração aprende a ouvir, você percebe que Deus nunca esteve distante. Ele sempre falou, sempre moveu, sempre alinhou, sempre protegeu. Mas agora você consegue perceber. Agora você entende. Agora você reconhece sua presença onde antes só via confusão. A transformação acontece porque a voz do Espírito Santo reorganiza sua perspectiva. Ele te mostra que aquilo que parecia atraso era preparação. Aquilo que parecia perda era livramento. Aquilo que parecia silêncio era ensino. Aquilo que parecia vazio era terreno sendo preparado para uma nova fase. Ele te ensina a olhar para a vida com profundidade e não apenas com emoção. Ele te mostra que mesmo quando você não vê o caminho, existe propósito, existe direção e existe cuidado divino atuando nos bastidores. Quando o coração se alinha com a voz de Deus, até as mesmas circunstâncias ganham novo significado.
A dor deixa de ser só dor porque você entende que ela molda. A espera deixa de ser angústia porque você entende que ela prepara. O medo deixa de ser prisão porque você entende que ele pode ser vencido. A dúvida deixa de ser inimiga porque você entende que ela te leva a buscar Deus com mais intensidade. Tudo na vida começa a ganhar coerência quando você passa a ouvir com sensibilidade. E essa sensibilidade muda quem você é. O olhar fica mais calmo, a mente fica mais clara, o coração fica mais firme, a alma deixa de reagir ao caos e começa a responder ao espírito. Você se torna alguém que caminha com propósito, não com desespero. Alguém que toma decisões com discernimento, não com impulsos. Alguém que entende que a paz é resposta e que a inquietação também é resposta. Alguém que aprendeu que Deus fala no invisível antes de agir no visível. E talvez a parte mais linda de toda essa jornada seja perceber que a voz do Espírito Santo não te leva apenas a lugares externos, mas principalmente a lugares internos. Ele revela quem você era, quem você está se tornando e quem você pode ser quando se rende à direção divina. Ele te mostra que a verdadeira transformação não é apenas sobre o caminho que você trilha, mas sobre a pessoa que você se torna enquanto trilha esse caminho. Caminhar com Deus não é apenas saber para onde ir, é saber quem te guia. Agora, ao encerrar esta mensagem, quero falar diretamente ao seu coração. Se alguma parte dessa jornada tocou sua alma, se alguma frase acendeu algo dentro de você, se alguma revelação trouxe clareza a algo que você não entendia, então esta não é apenas uma mensagem. É um encontro, uma resposta, um despertar. Algo dentro de você está sendo alinhado pelo Espírito Santo. E quando ele começa algo, ele termina. Ele aperfeiçoa, ele sustenta, ele realiza. Esta caminhada não para aqui. Ela segue com você. Ela se torna parte da sua vida. E para que essa palavra alcance ainda mais pessoas que precisam dessa direção, desse alívio e dessa clareza espiritual, deixo aqui um convite feito com profundidade, propósito e sensibilidade. Se este conteúdo falou com você, se trouxe luz ao seu coração, se te deu paz ou te ajudou a entender algo que antes estava confuso, eu te convido a curtir este vídeo como uma forma de declarar: eu recebo essa direção de Deus. Compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir exatamente isso. Às vezes, uma única mensagem muda o rumo de uma vida inteira. E se desejar continuar caminhando em conteúdos que fortalecem sua fé e aprofundam sua relação com o Espírito Santo, inscreva-se no canal e permaneça perto. Que esta jornada continue dentro de você. Que a presença de Deus te acompanhe nos próximos passos. Que a luz do Espírito Santo te guie onde seus olhos ainda não conseguem ver. Que sua sensibilidade espiritual se torne cada vez mais forte. E que você viva a plenitude de uma vida conduzida pela voz que nunca erra.